Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 6, e vamos ler do versículo 8 ao 14. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, a minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do Santo de Deus. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Queridos, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui já passaram por momentos de dificuldades, momentos dramáticos que marcaram as suas histórias. Essas situações normalmente afetam as áreas que são mais sensíveis da nossa vida. Elas mexem com os nossos sentimentos, muitas vezes traumatizam a nossa alma. Como diz Dr. Augusto Cury, médico psiquiatra e escritor, elas danificam a nossa memória e fazem com que a gente conviva com esses problemas muito tempo. A experiência de Jó, ela foi marcada na sua história por um momento assim. O seu livro começa com uma narrativa do próprio Deus falando a respeito dele, dando um testemunho muito positivo. Mas mesmo sendo assim, Deus permitiu que aquele homem passasse por sofrimento, experimentasse algumas perdas e algumas derrotas. Se nós olharmos para a vida de Jó, naquele momento em que ele passou tantas tribulações, se fosse na perspectiva desse evangelho que muitas vezes nós ouvimos hoje, muitos diriam que ele não era um crente, não era um servo de Deus, e era alguém que estava sendo reprovado pelo Senhor. Mas não foi nada disso que aconteceu. Deus permitiu que Jó passasse pelo que passou, para que a vida de Jó glorificasse o nome de Deus. Se nós compreendermos as Escrituras como um todo, nós vamos compreender também que a razão da nossa existência não está em nós mesmos. Nós fomos criados para a glória de Deus, o nosso Criador. E é simplesmente nessa perspectiva, e unicamente nessa perspectiva, que a gente vai compreender por que Deus permitiu que Jó passasse pelo que passou. Para quem não conhece a história de Jó, ele era um homem muito rico. E sendo uma pessoa muito rica, ele também era muito assediado por outras pessoas. E Jó, passando pelo que passou, sendo um homem rico, era assim. Tinha vários amigos. Ele era um homem muito abençoado, tinha uma família. E Deus permitiu que Satanás levasse seus filhos. Deus também permitiu que Satanás tocasse na sua saúde. E Jó passa então de uma situação de um homem rico, próspero financeiramente, familiarmente, um homem feliz e realizado com sua família. Jó passa de um homem sadio e tinha assim uma perspectiva de vida longa, e de repente ele perdeu tudo isso. É como se alguém puxasse o seu chão. E aí então ele começa a ver uma realidade que o cercava, a qual ele não conhecia. Às vezes nós vivemos uma vida que não é real. Os amigos que nós pensamos que temos, de fato não são nossos amigos. A maneira como nós nos relacionamos com Deus, pensando que somos realmente crentes avivados, pensando que Deus está ouvindo as nossas orações, a gente percebe que não era bem assim. E aí vem uma pergunta: o que fazer nesse momento? Ficar parado? Avançar na direção que não se sabe ainda qual é? Se aprofundar no relacionamento com Deus, mas na incerteza de que se a maneira como se está se relacionando com Deus é certa? Eu creio que todas essas indagações estavam presentes na mente de Jó. A Bíblia nos mostra, irmãos, exemplos de pessoas que passaram pelo que Jó passou. Não na intensidade da perda que Jó experimentou. Mas, por exemplo, Noemi, esposa de Elimeleque.
Houve fome na terra de Belém, onde eles moravam, e eles então saíram, e numa terra distante do seu povo, o marido de Noemi morre. E ela tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Os 2 também morreram. Ela experimentou uma boa parte daquilo que Jó experimentou. Mas ela tinha, naquele momento, a bênção de poder ter descoberto a amizade de uma de suas noras, Ruth. Ela ouviu uma das declarações mais bonitas que uma pessoa, amiga, companheira, pode fazer para o outro. Embora ela estivesse dizendo para que Ruth ficasse e a deixasse voltar sozinha para Belém, para sua terra, Ruth disse: não inste para que te deixe, não insista para que eu te abandone, porque onde quer que tu fores, eu irei também, e onde quer que pousares, ali pousarei eu também. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. A gente vê outras pessoas, como aquela mulher sunamita, que recebeu na sua casa, que abriu as portas da sua casa para o profeta Eliseu, acompanhado do seu servo Geazi. Uma mulher que não podia ter filhos, cujo esposo já era de idade avançada, e de repente Deus toca no coração daquele seu servo, e fez com que ele pensasse em abençoá-la. Uma vez que ela o abençoou, uma vez que ela o teve por amigo, ele olha para o seu servo e diz assim: essa mulher, nós poderíamos fazer algo por ela. Mas era uma mulher rica, uma mulher influente na sociedade. E a única coisa que Geazi percebeu, que ela não tinha, era filhos, e que isso era um diferencial muito grande. Naquele tempo era muito mais. Então Eliseu ora, aquela mulher tem um filho, e depois de alguns anos, o menino vem a falecer. E ela então vem experimentar um pouco daquilo que Jó experimentou. A gente olha na Bíblia, a gente vê Marta, Maria, também passando por um momento difícil, experimentando a dor da perda familiar, quando Lázaro, o seu irmão, o único homem da casa, veio a falecer. E ela se ancorou numa amizade, num relacionamento muito próximo, muito íntimo que ela tinha com Jesus. E mandaram chamar Jesus em Jerusalém, enquanto Lázaro ainda estava doente, enfermo. Mas quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto, há 4 dias. E aí Marta disse para ele: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. E aquele relacionamento, aquele sentimento de amizade que havia entre Jesus e entre os daquela casa, principalmente com Lázaro, Jesus chegou a dizer: meu amigo Lázaro. Fez com que o Senhor se compadecesse, orasse e ressuscitasse Lázaro. Nós vemos Jairo, um homem importante, um dos chefes da sinagoga. Então era um homem religioso também, assim como Jó era religioso. E a sua única filha, com 12 anos de idade. Quem tem filha aqui nessa idade sabe o quanto elas são responsáveis por toda a emoção que a nossa alma carrega, por toda a expectativa que nós criamos em nossos corações. E de repente, aquelas expectativas estavam por serem frustradas. Jairo desesperadamente vai buscar Jesus, crendo que Jesus podia fazer algo para abençoar sua casa, sua família, e intervir naquele caso. Antes de Jesus chegar à casa de Jairo, chegou uma notícia de um dos seus servos, dizendo: não perturbe mais o mestre, porque a sua filha já está morta. E certamente que havia ali um relacionamento a começar entre Jairo e Jesus. Muitas vezes nós pensamos na perspectiva de um relacionamento que já se iniciou, como foi o caso de Marta, Maria e Lázaro. Mas o amor de Deus expresso na pessoa de Jesus, ele é tão inclusivo, e ele se estende àquelas pessoas ainda que não o conhecem, que ainda não se relacionam com ele. E às vezes estas crises, estas perdas, estas dores, elas vêm como uma oportunidade para que essas pessoas possam buscar Jesus, buscar Deus através de Jesus. E o caminho, o único caminho é Jesus, não há outro.
E foi o caminho que Jairo escolheu, e quando ele chegou até Jesus, embora na perspectiva dos homens já não houvesse mais tempo, Jesus continua na sua caminhada, vai até a casa de Jairo, encontra lá várias pessoas, praticamente fazendo um velório, e ele não deixou que ninguém entrasse, a menos Pedro, Tiago, João e o próprio Jairo. E ali então ele pega na mão daquela menina, e ela se levanta, e ele traz de volta a Jairo tudo aquilo que representava de mais importante no seu coração, na sua vida. Quando a gente para pensar, que nós somos seres vulneráveis, irmãos, e estamos nessa vida, debaixo de um plano de Deus, mas também debaixo de um livre-arbítrio que o Senhor nos dá. E nós temos a opção de caminharmos no caminho do Senhor, ou temos a opção de caminharmos nos nossos próprios caminhos. E o profeta Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, e quando a gente se guia pelos nossos próprios corações, normalmente a gente não vai dar num final feliz. A gente para e a gente pensa sobre o que fez diferença na vida dessas pessoas que enfrentaram perdas, e o que poderá fazer diferença na nossa vida se nós viermos a enfrentar perdas assim. Uma das coisas que eu penso e que eu vejo nesse texto é que a construção de amizades espirituais é fundamental na vida de uma pessoa. Jó registra no seu livro uma frase de valor muito importante. Ele diz: um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos. E aí fica uma pergunta: e quando você descobre que não tem amigos? Ou quando você descobre que os seus amigos, que você pensava que eram seus amigos, não são? Foi justamente quando a vida de Jó virou de pernas para o ar, irmãos, e nem mesmo a sua esposa o apoiou. Preste atenção nisso. Ela olha para ele como um homem crente e fiel, diz assim: amaldiçoa o seu Deus e morra. E família é algo importante para a vida do crente. Foi justamente dentro desse contexto que Jó veio experimentar as suas maiores perdas, uma de suas maiores decepções com a sua esposa, que falhou como companheira espiritual, como uma mulher intercessora, como uma adjutora, como uma amiga espiritual, como devem ser todas as esposas. E aí eu olho na Bíblia, irmãos, e vejo qual é o conceito de amizade espiritual. O apóstolo Paulo, ele traz um conceito de o ser humano, o homem que é natural e o homem que é espiritual, ou seja, uma pessoa espiritual e uma pessoa natural. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 14, Paulo diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne tudo muito bem, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do nosso Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, a premissa que nós vemos aqui é que para uma pessoa ser espiritual, ela precisa permitir-se construir, desenvolver em si, na sua mente, os pensamentos do Senhor Jesus. Mas ele diz assim: irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. E ele estava falando para quem? Para crentes, os cristãos da igreja de Corinto. Então a gente percebe aqui, de uma forma muito mais patente, que ser uma pessoa espiritual não significa ser uma pessoa de igreja, não significa ser uma pessoa religiosa. Significa sim ser uma pessoa que pensa como o Senhor Jesus, uma pessoa que tem a mente de Cristo, uma pessoa que segue os caminhos do Senhor. E a Bíblia então mostra alguns exemplos de pessoas que foram espirituais e que, por serem espirituais, conseguiram desenvolver relacionamentos espirituais. Eu posso escalonar aqui 3 níveis de relacionamentos, assim de uma maneira bem superficial. Existem aqueles relacionamentos que são frágeis, muitas vezes estritamente profissionais, não existe nenhum relacionamento de preocupação. Existe um segundo nível de relacionamento,
em que você já simpatiza com aquela pessoa, você descobre algumas afinidades, você até consegue fazer algumas coisas junto com ela, você até consegue se alegrar com ela em algum momento. E existe um terceiro nível, que seria o mais importante e interessante de todos, que é o nível de um relacionamento espiritual, uma identidade de fé. E que por isso provoca entre essas pessoas uma identidade também comportamental, que vem de uma visão espiritual. E é sobre essas pessoas que o apóstolo Paulo está falando. Elas têm, e não só têm, mas se submetem ao Espírito Santo que Deus colocou nelas. E aí eu te pergunto, você tem construído amizades espirituais? Você tem buscado se relacionar com pessoas que têm a mente de Cristo? Você tem procurado se relacionar com pessoas que têm fé e que buscam desenvolver e aumentar essa fé? Você tem certeza de que as pessoas com quem você lida estão orando por você, estão se preocupando com você? Isso é o conceito de amizade espiritual. Jonatas, filho de Saul, e Davi é um exemplo bíblico de amizade espiritual. Como falei, Noemi com Ruth, um exemplo bíblico de uma amizade espiritual. Ela disse: o seu Deus será o meu Deus. E aí as coisas mudam. Quando, por exemplo, irmãos, num casamento onde o marido é crente e a esposa não é, ou vice-versa, fica muito mais difícil contornar os problemas, porque as visões são diferentes. É um só que está orando, é um só que está intercedendo, é um só que está buscando a direção de Deus. Não quer dizer que isso não seja suficiente, mas se os dois estiverem fazendo, vai ser muito melhor. E a sua maneira de ver as coisas e o seu comportamento diante das circunstâncias poderá mostrar Jesus para quem não conhece de uma maneira muito mais viva e eficaz do que até mesmo as suas próprias palavras. Mas fica para nós aqui uma reflexão. Jó percebeu que os seus amigos não eram espirituais, apesar de serem religiosos. A esposa de Jó não agiu como uma mulher espiritual. Quais são as características de uma pessoa, de um amigo espiritual? Por exemplo, o amigo espiritual ele tem que saber ouvir o outro com discernimento espiritual. O amigo espiritual tem que saber dar bons conselhos com fundamento na palavra de Deus. O amigo espiritual é aquele que se compromete a orar pela vida do outro. E que não vai se dar por satisfeito enquanto não perceber que a mão de Deus já está agindo sobre a vida do outro. Um amigo espiritual, ele não se nega a agir em favor do outro, demonstrando compaixão e misericórdia, que são dos atributos de Deus. Esse ser espiritual é ter a mente de Cristo. Para ser espiritual é necessário ter também os atributos comunicáveis de Deus. Você, como crente, tem procurado desenvolver uma vida espiritual por onde quer que você tenha andado, no seu trabalho, na sua casa. Procurar ser espiritual aqui, irmãos, 1, 2 vezes por semana, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você precisa ser espiritual todos os dias, em todos os momentos. E são nas horas mais difíceis que nós vivemos, que nós percebemos o quanto nos faz falta termos amigos espirituais. No capítulo 6 do livro de Jó, do versículo 13, ele faz a seguinte pergunta: haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Preste atenção que está aqui praticamente explícito que Jó era um homem rico e ele depositava nas suas riquezas um pouco da sua confiança, o que é natural a todas as pessoas. Ele tinha uma família e ele depositava na sua família, nos seus filhos, na sua esposa, um pouco da expectativa de segurança. E de repente todos esses recursos se foram. Ah, mas ele era um homem saudável, forte. Se um dia até ali ele conseguiu ficar rico, ele poderia recomeçar a sua vida, mas agora ele se encontrava totalmente enfermo, coberto de chagas da cabeça à planta dos pés. O seu recurso pessoal também tinha ido embora.
E aí ele se pergunta: haverá poder que me ajude? Aí eu percebo, irmãos, que apesar de ter perdido tudo isso, ele não perdeu aquilo que era essencial, que era a sua fé. Havia uma amizade que restava na vida de Jó, que era a sua amizade com Deus. É nessa perspectiva que a gente precisa desenvolver a nossa vida. Antes de procurarmos amigos, antes de desenvolvermos a nossa vida material, profissional, financeira, antes de querermos constituir famílias, porque ninguém constitui família para dar errado. O grande problema é quando a gente quer ter tudo isso sem ter Deus na nossa vida. O primeiro passo é Deus. Jesus é o alicerce sobre o qual nós temos que edificar toda a nossa vida. No versículo 14, ele chega a dizer: um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos. E aí ele olha ao seu redor e ele vê: cadê meus amigos? E aí a gente percebe um outro ponto muito importante. E quando os nossos amigos falham, só aí nós começamos a experimentar mais de perto a fidelidade da amizade de Deus. Amém? Você já passou por um tempo assim, por um momento assim? Normalmente as crises conjugais, elas são muito fortes. E elas permitem as pessoas que passam por elas conhecerem o poder de Deus, do verdadeiro amigo, conselheiro matrimonial. E mais do que um conselheiro matrimonial, Deus é um médico. Ele opera, Ele cura, Ele restaura a saúde mental e a saúde emocional também. Muitos casamentos têm sido curados quando um dos cônjuges ou os dois tem permitido o agir de Deus em seus corações. Muitos empresários que quebraram, que faliram, têm podido experimentar uma outra chance, dar a volta por cima, reerguer sua vida financeira. Por quê? Porque no auge da sua crise, eles puderam se lembrar e experimentar o poder do verdadeiro amigo que nunca abandona, que se chama Deus. Talvez você esteja passando por uma situação hoje que te leve a pensar assim. No Salmo 27, versículo 10, o salmista diz: ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor, o meu Deus, me acolherá. E é esse o sentimento, irmãos, que fica no coração daquelas pessoas que estão experimentando as perdas. Tudo aquilo que elas mais gostariam de ter era a mão poderosa de Deus direcionando. Quando nós nos sentimos mais sozinhos, mais enfraquecidos, é justamente aí que a gente percebe que Deus não nos abandonou. Foi isso que aconteceu com Jó, foi isso que aconteceu com tantas pessoas que antes de desenvolverem a sua vida profissional, emocional, familiar, desenvolveram uma amizade espiritual verdadeira com Deus. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Se Deus for a razão da nossa vida, nós nunca teremos uma razão para desistir dela. No versículo 11, Jó fala assim: que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se já não tenho futuro? Preste atenção que ele já não estava mais crendo que a sua vida se prolongaria. Ele já tinha assumido a perda, já não tinha mais expectativas de reconstrução. E ele, naquele momento, se ancorou nos braços do Pai. Porque os braços de Deus nos consolam, irmãos. A presença de Deus na nossa vida, ela é suficiente. E uma das coisas que me chama muita atenção na experiência que Jó teve em meio à sua dor, foi que a presença de Deus na sua vida era suficiente. Muitas pessoas não se conformam com aquilo que Deus tem para elas. Muitas pessoas não aceitam as suas perdas, até mesmo sabendo que Deus estava no controle de suas vidas. Imagina se Jesus não aceitasse subir na cruz.
E ele chegou a pedir: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo e antes de tudo seja feita a tua vontade. Um grande diferencial na vida de Jó foi que, embora não compreendesse o porquê de todas as coisas que estavam acontecendo com ele, ele nunca quis abandonar o seu Deus, porque a presença de Deus na sua vida, mesmo em meio ao seu fracasso aparente, mesmo em meio à sua dor real, era a presença de Deus que o fortalecia, que o consolava e que o fazia viver. É muito difícil, irmãos, nós falarmos, porque só conhece essa dor quem sente, quem vive. Mas eu quero dizer que em meio ao seu choro, em meio às suas lágrimas, existe um Deus que está disposto a te consolar. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa noite nós não podemos medir como sendo tão somente um período de 12 horas. É o tempo de Deus para tratar você, para preparar o seu coração, para preparar o teu caminho, e quem sabe, diante da sua misericórdia, restituir tudo que você perdeu. Foi assim com Jó. Foi assim com Jó. E assim também pode ser conosco, irmãos. Então a gente percebe uma outra lição importante dentro desse contexto e nessa perspectiva. Quais devem ser as atitudes e comportamentos do cristão diante das suas perdas e diante das suas aflições e tribulações? No capítulo 19, no versículo 25, Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra ao meu favor. Essa é a perspectiva do cristão, saber que existe um Redentor, aquele que compra a tua liberdade. Redenção é isso, é você estar escravizado em alguma situação e alguém de fora vem e compra a tua liberdade, te dá uma carta de alforria, que está te escravizando hoje. Pode não ser um pecado teu. Entenda que na perspectiva, analisando o que aconteceu com Jó, os seus amigos chegaram para ele, ficaram lá uma semana ouvindo, fizeram o que um verdadeiro amigo faz, tem que fazer, ouvir, saber escutar, mas até aí eles tinham sido amigos espirituais. Mas a ansiedade fez com que eles começassem a querer diagnosticar o que estava acontecendo com Jó e dizer: Jó, não pode, tem algum pecado na sua vida, você pecou, não confessou, a gente não sabe, está oculto, você precisa se consertar com Deus, o que está acontecendo é um castigo de Deus, é a mão pesada de Deus sobre a sua vida, como muitas pessoas vêm até hoje, em nossos dias, dizer para nós. Mas não é assim sempre. Nem todos os nossos sofrimentos são consequências dos nossos pecados, daqueles que nós estamos vivendo. Jesus falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Existe um Redentor, e esse Redentor se chama Cristo Jesus. E Ele deu a vida dele na cruz por nós, irmãos, primeiramente para nos resgatar, primeiramente para nos dar salvação, mas o sacrifício de Jesus não foi só um sacrifício vicário. Ele nos alcança ainda hoje em todas as perspectivas e dimensões da nossa vida. Aonde e em qual circunstância Jesus operou o seu primeiro milagre? Num casamento, nas bodas em Caná. Jesus está caminhando em direção à cidade de Naim, e aí vem aquelas pessoas empurrando uma esquife, e nela estava um rapaz. Provavelmente ao lado daquela esquife estava uma mulher chorando. Jesus olha para o seu coração, olha para as suas lágrimas, e Ele interrompe a sua caminhada, Ele interrompe aquele cortejo, Ele toca na esquife, e com uma palavra de ordem, aquele rapaz se levanta, e Ele restitui àquela mulher, que nem o conhecia, toda a sua alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, principalmente quando Jesus nos visita, ou quando nós abrimos a porta da nossa vida para que Jesus possa entrar.
Nós estamos falando de um amigo fiel. E é justamente nos momentos das nossas piores dores que a gente se dá a oportunidade de conhecer a fidelidade de Deus. Deus é fiel. O que nós devemos fazer? Como cristãos, a gente precisa ter a mente de Cristo, e o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Há pelo menos duas coisas aqui, que são atitudes que se transformam em ações. Saber esperar o tempo de Deus, esperando em Deus, mas você precisa também ser perseverante na oração. É aí que eu vejo a importância de se ter amigos espirituais, porque não será somente um a orar, serão pelo menos dois orando. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, irmãos. E a principal escolha é caminhar com Deus. E a segunda, caminhar com pessoas que também caminham com Deus. Em Romanos 5, versículo 3, o mesmo apóstolo Paulo diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Parece hipocrisia a gente ler isso, mesmo estando na palavra de Deus. Como que alguém pode se gloriar nas tribulações? Nós precisamos nos gloriar nas tribulações. Por quê? E aí Paulo explica, porque sabemos que a tribulação vai produzir em nós a perseverança. E ele começa a desencadear um pensamento, e a perseverança vai produzir um caráter aprovado, e esse caráter aprovado vai produzir esperança, justamente aquilo que Jó já não estava tendo mais. Um caráter aprovado vai produzir esperança, e a esperança não nos decepciona. Por quê? Não nos decepciona quando a nossa esperança está firmada em Deus, através da pessoa de Cristo Jesus. As perdas e as aflições, irmãos, são oportunidades para nós experimentarmos boas coisas. Uma delas, as nossas fragilidades e as nossas fraquezas. E os irmãos vão entender por que muitas vezes, quando nós experimentamos as nossas fragilidades e as nossas fraquezas, se constituem algo bom para nós. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso. Mas a segunda coisa que nós experimentamos diante das aflições que passamos, é o poder de Deus que trabalha a nosso favor. No versículo 2 do capítulo 42 de Jó, já no último capítulo do seu livro, ele diz, sei que tudo podes, Senhor, sei que tudo podes, e que os teus planos não podem ser frustrados. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. No versículo 5 ele diz, os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, ou seja, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, ou seja, a intimidade de Jó com Deus aumentou, por causa do seu sofrimento, cresceu na fé. Mas no versículo 6 ele diz, por isso eu menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e nas cinzas. Olha que interessante, que às vezes a gente passa nesse texto sem perceber o que tem aqui de maravilhoso para nós. No versículo 2 ele diz, sei que tudo podes, ou que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Versículo 5, os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E aí no versículo 6 ele diz, por isso, porque os meus olhos te viram, porque eu agora não te conheço de uma maneira superficial, embora pensasse que eu era muito íntimo e que tinha muita profundidade no meu relacionamento contigo. Por isso eu menosprezo a mim mesmo. Lembra que eu falei no início? Que nós só podemos compreender o que Jó passou na perspectiva que Deus permitiu que ele passasse o que passou para que fosse glorificado através dele. Lembra que eu falei que a Bíblia nos mostra que nós fomos criados para quê? Para a glória de Deus. Agora a gente vê Jó, em meio a todas as suas perdas, dizendo, eu menosprezo a mim mesmo, porque antes eu não me menosprezava. Antes me achava merecedor das bênçãos do Senhor. Eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas. A Bíblia não revela sobre o que Jó
se arrependeu. Mas está no texto, claro, que ele se arrepende daquela maneira errônea como ele se via. Ele se arrepende de ter tido uma vida estritamente religiosa e muitas vezes pouco espiritual. Ele se arrependia de ter achado que ele era merecedor de todas as coisas que Deus dava porque ele merecia. E aí ele foi compreender o conceito de graça. Até porque ele viu o Deus fiel que o acompanhou em todos os seus momentos. Queridos, as nossas fragilidades e as nossas fraquezas são importantes para nós. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz assim: para impedir que eu me exaltasse, talvez a mesma situação que Jó passou, Paulo também experimentou, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações que ele teve de Deus, foi-me dado um espinho na carne, e ele não diz qual foi, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Para Jó, esse espinho na carne foi a perda dos filhos, dos bens e da saúde. E aí Paulo abre o coração e diz: 3 vezes eu roguei ao Senhor que me curasse, que tirasse esse espinho de mim. E olha que Paulo havia ressuscitado pessoas, orado a Deus para que ressuscitasse, curado outras pessoas, mas para si mesmo ele não conseguiu. Orou 3 vezes, e a única coisa que ele ouviu da parte de Deus foi: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza. Vê se não há uma correlação entre esse momento vivido por Paulo e o final registrado no capítulo 42 de Jó. Depois que ele conheceu a Deus profundamente, ele menosprezou-se a si. Depois que ele conheceu as suas fraquezas, as suas fragilidades, ele viu que ele não era ninguém sem Deus. E aí ele se arrependeu de ser quem ele era. Ele conheceu também, como Paulo conheceu, a graça de Jesus na sua vida. E aí Paulo diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E se ele tivesse passado pelo que Jó passou, ele dizia: nas perdas que eu tive também, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Por que as nossas fragilidades e as nossas fraquezas às vezes se constituem coisas boas para nós? Porque elas nos levam a enxergarmos quem nós realmente somos e quem nós precisamos ser. Eu queria te convidar a pensar um pouquinho sobre isso, e onde a sua vida se encaixa dentro desse contexto. Porque certamente Deus te trouxe aqui hoje para que você pudesse ter na vida de Jó um espelho que pudesse te fazer compreender o conceito da graça de Jesus, que te dá aquilo que você não merece. Um espelho que pudesse fazer você enxergar quem você realmente é, fazer o que Jó fez. Jó orou, e foi simplesmente porque Jó orou que Deus mudou o seu cativeiro. Ele orava por si o tempo todo, mas no final da sua história há uma coisa maravilhosa, que aquela amizade que ainda não era espiritual, se tornou uma amizade espiritual. Deus procurou aqueles que se diziam amigos de Jó, e enfurecido com eles, determinou que eles procurassem a Jó, para fazer um culto junto com Jó, e disse que se Jó orasse por eles, eles estariam perdoados. E foi isso que aconteceu. Isso significa que Jó também perdoou os seus amigos, e uma amizade verdadeiramente espiritual começou ali. Deus falou: meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem, pela loucura que vocês cometeram. E o texto diz que o Senhor aceitou a oração de intercessão que Jó tinha feito pelos seus
até então inimigos, mas a partir dali amigos. E o texto diz que Deus, depois que Jó orou por seus amigos, Deus tornou novamente um homem próspero e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Ainda lhe acrescentou mais 140 anos de vida, para que ele pudesse ver os filhos dos seus filhos. Que bênção! Isso é graça de Deus, irmão. Não importa o cenário de perda, de derrota que a gente esteja vivendo. O que a gente não pode fazer é perder a fé, deixar de acreditar que enquanto Deus estiver conosco, escrevendo a nossa história, por mais que a vida nos leve a enxergar que há um ponto final, Deus pode colocar uma vírgula e continuar a escrever. Por mais que a vida tenha nos tirado alguma coisa, Deus pode nos restituir e nos restituir muito mais, infinitamente mais. Se os teus amigos te decepcionaram, ou se você tem se sentido só, não perca a oportunidade que o teu sofrimento está te dando, de conhecer a amizade fiel de um verdadeiro amigo que você pode ter, ou que você já tem, que se chama Deus através de Jesus.